Bom dia, amigos e amigas. Bom dia, amigos e amigas do nosso programa Justiça e Paz, ouvintes da nossa Rádio Nova Aliança. Muito felizes estamos para mais uma manhã de sábado. Hoje o nosso convidado é o nosso querido professor José Geraldo, membro da nossa comissão, e a nossa temática é uma temática muito importante e vamos estendendo nossos trabalhos do grande projeto da Comissão Brasileira de Justiça e Paz, junto da Comissão de Justiça e Paz de Brasília e tantos outros organismos, dentre eles a nossa condutora CNBB, Encantar a Política. Encantar a Política, que é uma temática que nos conduz não só para o período de 2022, mas também nos estenderá por muito tempo. Encantar a Política, que é um projeto que regerá os católicos, porque, na verdade, reencantar os nossos corações com um tema tão importante quanto o cuidado da cidade, preocupar-se com a cidade, é algo que é uma preocupação, sim, da CNBB, é uma preocupação dos católicos. A questão de encantar a política vem somada a uma série de incentivos, uma série de atos onde a Comissão de Paz de Brasília e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz, juntos, abraçados, né? Estamos sempre somados. Nos últimos 10 dias, 15 dias, tivemos uma série de atos, uma série de participações importantíssimas, onde o professor Zé Geraldo, eu também estive, nossa vice-presidente Ana Paula, também José Carlos, outro membro da Comissão Brasileira, da Comissão Local, Daniel Seidel, né, que é o nosso secretário geral da Comissão Brasileira de Justiça, também membro da nossa comissão local. Também todos participaram desses diversos atos, e foram atos de, de reforço da, da democracia brasileira, do sistema eleitoral. Inclusive, nós integramos e já conversamos nos programas passados sobre a coalizão pelo sistema, coalizão em reforço ao sistema eleitoral brasileiro. O Geraldo esteve há poucos dias com o ministro Edson Fachin, que tem sido muito carinhoso conosco. Professor, eu acho que a nossa manhã é um pouco para conversar sobre isso. Nós tivemos, inclusive, eu vou pedir para o senhor falar um pouco sobre isso. Tivemos uma manifestação muito veemente do nosso arcebispo, Dom Paulo César Costa, que, que também manifestou pela democracia. Sua querida universidade, minha querida universidade, recebeu uma mensagem maravilhosa do nosso arcebispo. O senhor podia, ou se o senhor puder nos encantar com a política, eu ficaria muito feliz, professor. Então, Eduardo, caro presidente, de fato, foi uma semana extremamente incrementada por muitas manifestações, Brasil afora, e que se concentrou nesse aspecto que você mencionou de defesa da democracia e das instituições, né, do processo eleitoral, com o conjunto de entidades que se associaram para responder enquanto sociedade civil esse requisito de participação política, como diz o Papa Francisco na Evangelii Gaudium, né? A política é a dimensão sublime da caridade e tem que ser exercitada como forma de protagonismo da comunidade. E, portanto, é uma exigência pastoral. Defender a democracia, defender as instituições, defender o processo eleitoral, é parte desse processo encantatório, digamos assim. E é o que presidiu as nossas intensíssimas participações nesse último período, né? Que queremos agora compartilhar com os que seguem nosso programa aos sábados na Rádio Nova Aliança, tanto na frequência 710 AM quanto na frequência 103.3 FM, né?
E na segunda parte do programa, Eduardo, podíamos também projetar a gravação que Dom Paulo César, nosso cardeal, fez em defesa da democracia e também se colocando em uníssono com esse movimento social. As duas comissões, a Brasileira de Justiça e Paz e a Comissão Justiça e Paz de Brasília, integram a coalizão. Como você mencionou, desde a primeira visita ao presidente do TSE, ministro Fachin, como agora é a última nessa semana, estivemos presentes nessa última, um tanto para hipotecar nosso respeito ao ministro, que nos atendeu em todos os pontos de participação, sobretudo na observação do processo, e nessa última para incluir mais alguns itens de preocupação, em geral, derivado do clima de violência que se instalou um pouco nos embates propagandísticos, e não só propagandísticos, mas também de um ativismo que perdeu seu horizonte ético, que é o da violência, né? Nós incluímos na nossa narrativa para o ministro, né, a preocupação que deriva de um exacerbado armamentismo que está acontecendo no Brasil e para que ele diligencie no sentido de suspensão do porte de arma no período da votação. E também da lei seca no período da votação, exatamente para arrefecer esse processo. E lembrando, como foi lembrado na reunião, né, havia a presença, inclusive, de entidades que articulam o sistema de segurança que estavam ali presentes, né, que esses membros de CACs, esses clubes de caça e tiro, não têm direito a porte de arma e, portanto, estão sujeitos à apreensão se assim estiverem nesse período. Mas o mais importante é o clima de mobilização que, como todos os meios de comunicação, a Rádio Nova Aliança não pode ficar fora disso, né? Deram bastante destaque, notadamente no dia 11 de agosto, antes de ontem, né? Quando no Brasil todo foram feitos atos políticos, não partidários, evidentemente, políticos, em que muitas manifestações, por exemplo, no ato que aconteceu na UNB, a Comissão Justiça e Paz e a Comissão Brasileira de Justiça e Paz tiveram voz, e o presidente Eduardo foi o porta-voz das duas comissões, né? Já que candidatos não tiveram voz, só as instituições e as personalidades. E eu tive a honra, né, como professor decano da Faculdade de Direito, onde o ato se instalou aqui na UNB, e também como ex-reitor da universidade, né, de exercitar também a minha voz de acadêmico, mas também de fazer a leitura da carta da Faculdade de Direito em Defesa da Democracia e do Sistema Eleitoral Brasileiro, enquanto outros participantes fizeram leituras de outros documentos, como a Carta da Coalizão das Entidades, que foi lida pela representação da Associação Juristas para a Democracia, e, principalmente, a Carta às Brasileiras e aos Brasileiros em Defesa do Estado Democrático de Direito, que foi produzida pela Universidade de São Paulo, Faculdade de Direito, no estímulo da Carta aos Brasileiros de 1967, que foi lida também no espaço do Largo São Francisco, né? E que, Eduardo, ela já alcançou 1 milhão de assinaturas. 1 milhão de assinaturas. Pluralisticamente, de ser, como alguém mencionou num dos atos,
toda a pirâmide social brasileira representada, de empresários, financistas, a profissionais liberais, a representantes de movimentos sociais, de trabalhadores, motoristas, porteiros, empregadas domésticas, 1 milhão de assinaturas e não para aí, mostrando essa confiança que a sociedade brasileira tem de um experimento democrático que está inscrito na Constituição de 88 e que é realizado cotidianamente pela soberania popular, enquanto movimentos sociais organizados, e pelos poderes constituídos no executivo, no legislativo e no judiciário, né? Então, podemos, em seguida, esmiuçar alguns aspectos dessa participação, em tudo identificada com o profetismo da o Evangelii Gaudium, né? E nos ensinamentos do Papa Francisco, com o apoio do nosso cardeal. Professor, o senhor sempre muito pontual, muito preciso, nos narrando esses fatos. Nesse 11 de agosto, com todas as manifestações, e eu tenho acompanhado muitos atos, como o senhor muito bem narrou, representando a nossa comissão, como, enfim, faz parte do mandato, e também representando a Comissão Brasileira, porque tem sido alguma das incumbências dessa caminhada, dessa bela caminhada desse momento histórico. Mas dia 11 de agosto, o nosso arcebispo, na mensagem que logo, logo vamos passar aqui para os nossos ouvintes, nosso arcebispo muito bem reforçou. 11 de agosto é dia de Santa Clara, ou foi dia de Santa Clara, né? E nos diversos atos em reforço à democracia, muitas vezes, reiteradas vezes, jamais exaustivas vezes, mas muitas vezes, a oração de São Francisco tem sido feita. Olha que interessante. Eu sei que o senhor também é um devoto de São Francisco. O senhor sabe que eu sou um grande devoto de São Francisco, de Santa Clara, mas eu tenho me surpreendido com isso, professor. Eu acho que é um momento tão tenso de país. O senhor menciona a questão das armas, essas convocações ao armamentismo. Eu diria até que um amedrontamento da população ou por meio do armamentismo, e eu acho que é por isso que se convoca São Francisco, né? Um grande pacifista da história do mundo, um santo, Santa Clara também, cuja não só a oração, mas os gestos sempre foram pela justiça e pela paz, né? Que se colocou ao mundo para que, por seu meio, fosse um instrumento de paz. E eu tenho visto nos diversos atos, como mencionei, antes e no final dos atos, as pessoas orando São Francisco, a oração que não foi ele que criou, mas foi a oração popularmente criada e que se tornou a oração simbólica de São Francisco, sempre sendo realizada, claro, junto com o Pai Nosso, a Ave Maria e outras orações, mas essa muito forte, simbolizando a luta pela justiça e pela paz de um país que quer tolerância, amor, paz, o fim da perseguição política, o fim de não termos medo de sairmos à rua, de podermos vestirmos a camiseta do clube que nós queremos. Eu me deparei, Zé Geraldo, com um ato tão estranho outro dia, chegando dessas viagens de trabalho que nós temos, que foi uma pessoa ofendendo a outra na saída no embarque, do desembarque do aeroporto, quer dizer, por causa da camisa de futebol. E comentava com muitas pessoas que ficaram chocadas, trabalhadores e trabalhadoras do aeroporto, que ficaram assustadas com aquele gesto. Quer dizer, nós
é a nossa capital federal. Aqui a tolerância futebolística ela é muito mais tranquila e nenhum dos times que estavam em choque, ou pelo menos o ofensor, não era de um time distrital onde poderia ter uma rivalidade maior. Eram dois times, um time de São Paulo e do time do Rio, quer dizer, o rapaz estava com a camisa de São Paulo. Essas ofensas, esse ódio, nos remetem muito à necessidade de São Francisco e nosso arcebispo foi muito preciso nessa mensagem. Claro que ele mesmo vai passar, mas dizer que a democracia é um bem, que a necessidade de uma democracia jovem ser reforçada, né? A democracia nos liberta, a fé nos liberta, a democracia nos liberta, que nós somos democratas. Eu acho que o nosso arcebispo ele foi muito feliz. E aqui a mensagem dele foi uma mensagem para o dia 11 de agosto, para o dia de Santa Clara e para nós que estávamos na Universidade de Brasília, nós, Comissão Justiça e Paz, nós, cristãos católicos, que estamos junto do Tribunal Superior Eleitoral na confiança das urnas, participando de diversos atos em defesa da urna eleitoral, em defesa do processo eleitoral, em defesa das candidaturas, e que isso, como a reunião que nós tivemos com o presidente do Senado, sim, a Comissão de Cepaz de Brasília esteve com o presidente do Senado há poucos dias, que nos disse não deveríamos, nesse momento da história da civilização brasileira, ou da história da civilização e do Brasil, estar debatendo o processo eleitoral, mas sim as ideias, o conteúdo das candidaturas. E é muito triste que, nesse momento, se leve a discussão de urna ou da qualidade de urna, porque a urna nada mais é do que um espelho, na verdade, é um indicativo de sucesso brasileiro que foi transportado para o exterior como um grande caso de que o Brasil muito bem fez e muito bem aperfeiçoou essa urna eletrônica. Então, se tem uma eleição segura no mundo, é a brasileira. Se tem um processo eleitoral respeitoso com o cidadão, é o brasileiro. E eu acho que o presidente do Senado, né, Rodrigo Pacheco, ele foi muito feliz nessa colocação e falou uma frase muito forte, Zé, eu sei que você gosta muito disso. No dia 2 de janeiro, ele vai dar posse para o presidente eleito, seja ele qual for. E que a sociedade brasileira precisando, caso precise, o Senado está à disposição para defender a democracia. Eu acho que foi muito forte isso. Queria dizer para os cristãos católicos, junto com o nosso arcebispo, que nós estamos em defesa da democracia. Nós temos agora aquela nossa importante mensagem da nossa querida teóloga Simone Furquim. Fechamos o nosso primeiro bloco. Logo depois da mensagem de Simone Furquim, escutaremos essa forte, bonita, simbólica, caridosa, sensível, democrática mensagem de nosso arcebispo, que é o acolhedor arcebispo da nossa comunidade católica cristã de Brasília, mas também o guardião da Comissão Justiça e Paz, defensor do nosso programa Justiça e Paz, todas as manhãs, às 11 horas da manhã, no nossa Rádio Nova Aliança, que transmitirá agora a sua mensagem logo após a teologia, a mensagem teológica de Simone Foucault. Até mais. Olá, ouvintes! Seguimos falando sobre o caderno Encantar a Política, que é um projeto conjunto da CNBB e demais entidades cristãs
que no seu quinto e último capítulo propõe refletirmos sobre as eleições políticas e a democracia. O lema para essa reflexão compreende uma advertência de Jesus para nós. Como é que não sabeis avaliar os sinais do tempo presente? Essa advertência de Jesus está em Lucas, no capítulo 12, 54 a 59. Jesus faz um discurso às multidões, dizendo: Quando vedes levantar-se uma nuvem no poente, logo dizeis: Vem chuva. E assim acontece. E quando sopra o vento do sul, dizeis: Fará calor. E assim acontece. Hipócritas, sabeis discernir o aspecto da terra e do céu. E por que não discernis o tempo presente? Por que não julgais por vós mesmos o que é justo? Jesus nos pede a estarmos atentos para julgar o que é justo. E o que podemos fazer hoje para estarmos atentos, perceber, discernir e julgar o que é justo? Várias entidades políticas, religiosas e da sociedade civil, sensíveis aos retrocessos e enfraquecimento de nossa democracia brasileira nestes últimos anos, convocam a todos os brasileiros e brasileiras a assinar uma carta em defesa da democracia. Neste ano de eleições políticas, é dever e necessidade de todo cristão estar atento e em defesa da democracia como forma de organização social capaz de defender a vida, a liberdade de expressão, os direitos dos seres humanos e da natureza, pois lutar pela democracia é lutar pela justiça social. Então, todos que são guiados pelo Evangelho, pela prática libertadora de Jesus, devem estar atentos, devem se unir numa coalizão em defesa pela democracia e gritar por um Estado democrático de direito sempre. Hoje estamos celebrando Santa Clara. Santa Clara seguiu São Francisco de Assis e é uma santa que relembra para nós que a fé liberta. Foi uma mulher verdadeiramente libertada pela fé. Hoje está sendo lido no Brasil, em diversas partes do país, uma carta em favor da democracia. Democracia é um grande bem de todos nós, dos partidos de direita, dos partidos de esquerda. Todos nós somos democratas. Somos democratas porque defendemos a liberdade. Que a leitura dessa carta ajude a fortalecer no nosso amado povo e em todos a consciência da democracia, a consciência de que a democracia é um grande bem para todos nós, um grande bem para a sociedade brasileira. Que essa carta ajude verdadeiramente todo brasileiro, toda brasileira a tomar consciência de que a democracia é um bem e a fortalecer a nossa jovem democracia. Nossa, a mensagem de Simone foi maravilhosa, mas aqui reforçando também quanto o nosso arcebispo Dom Paulo César foi muito preciso na reflexão. De fato, quando eu fiz a exposição representando a nossa Comissão Justiça e Paz e Comissão Brasileira de Justiça e Paz pela manhã, no dia 11 de agosto, me senti não só iluminado, mas respaldado pela nossa arquidiocese, e queria aqui agradecer e, na verdade, mencionar que me senti tocado e contemplado e fortalecido por nosso bispo, Dom Paulo César, nosso cardeal, por ele se demonstrar, na verdade já sabíamos, mas manifestar veementemente a defesa da democracia. Muito obrigado, arcebispo, cardeal Dom Paulo César Costa. Professor Zé Geraldo, é um período muito singular da história, que ao mesmo tempo que tantas tensões acontecem,
A força da sociedade civil, mais uma vez, se manifesta. Esse povo que sofreu e sofre tanto na história, também luta tanto e resiste tanto e democraticamente transformou a história desse país. Isso está em vários livros seus. Como é isso, Zé? Eu confesso que tenho tentado entender, ao mesmo tempo que também tenho trabalhado pela democracia, mas o senhor é um grande pesquisador dessa história, das contradições e das lutas. Talvez você possa esclarecer para os nossos ouvintes como que essa história de luta do povo brasileiro, da luta pelos direitos humanos e pela democracia, como tudo isso se passa nesse momento tão singular da história do Brasil. Para nós cristãos, isto não deveria ser difícil de entender, né? Toda a nossa cultura, né, que tem uma base muito sólida, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e depois em todo o serviço pedagógico da doutrina, né, nos orienta. E nós estamos investidos de carisma para poder realizar, enquanto missão pastoral, esse trabalho. No nosso caso, é um trabalho de justiça e paz, né? E, portanto, é algo que se realiza na confiança do interrelacionamento no espaço da comunidade, né? No aprendizado fraterno, no diálogo, na solidariedade, né? Mas, enquanto trabalho de justiça e paz, eu penso que são dois pressupostos. O primeiro, eu acho que serve muito bem para nós. Você mencionou São Francisco, né? Eu vou mais longe, vou em Amós, lá no versículo 5, 24, quando ele diz que quer ver o direito brotar e correr a justiça, qual riacho que não seca. Esse versículo já foi levado para lema de uma campanha da fraternidade. Veja que nós estamos sempre tomando os nossos referenciais e configurando a base daquilo que nós chamamos o fundamento da paz e da justiça, né? Mas nós temos nossas referências, né? O Novo Testamento é pródigo nisso e, se não quisermos mais, nos pressupostos organizativos da nossa atividade em missão, basta ler os Atos ou basta ler as cartas, né? Para ver como é que a comunidade se forma, como ela é solidária, como ela é fraterna. Não é competitiva, ela não é egoísta, ela não disputa os bens, ela distribui os bens de cada um conforme o seu trabalho, a cada um conforme a sua necessidade. Está nos Atos, está na segunda aos Tessalonicenses, né? Esse é o pressuposto. O outro é que essa função não se concretiza sem a verdade. Não pode ser pela ilusão, não pode ser pela mistificação, não pode ser pela ideologia. É a verdade. Tanto, Eduardo, que agora, dentro desse esforço de que a comunicação é o espaço onde nós afirmamos os nossos pressupostos comunitários do que é a nossa verdade em termos de justiça e paz, além da Rádio Nova Aliança, nós também agora alcançamos um espaço no Jornal Brasil Popular com uma coluna periódica de justiça e paz, e o primeiro artigo, que, aliás, o segundo artigo que foi feito, aliás,
Você assinando com a jornalista, nossa colega Edila, é exatamente sobre comunicação social, na afirmação de que não há paz sem justiça e não há justiça sem verdade. Né? Então, esse é o nosso trabalho de sermos verdadeiros no tocante àquilo que é a nossa leitura fraterna, comunitária, dos fundamentos solidários do Evangelho e da doutrina da Igreja. Né? Por isso que nesse fundamento está a sublimidade da política como horizonte do bem comum. Não pode ser egoísta, não pode ser acumulativo, não pode ser raivoso, é, tem que ser amoroso, como é todo o ensinamento nosso no respeito, e você dá o exemplo do seu encontro no aeroporto, aquilo que é a rejeição a qualquer discurso intolerante, de ódio, mediado pela verdade que se expressa no amor ao próximo. É verdade, professor. Vivemos tempos tão difíceis, mas a nossa doutrina social da igreja, na verdade, é os ensinamentos, né, bíblicos, a vida dos santos da nossa igreja, a vida de Cristo, né, ela nos mostra que os tempos sempre foram muito difíceis, né? Não é novidade que as tensões, os conflitos sociais eles aconteçam, mas também que os exemplos de solidariedade, o caminho do amor, o caminho da paz, o caminho da justiça, que só se celebra por meio do amor e da paz, e da distribuição social, né? Da igualdade, porque ela é o caminho de uma vida justa, solidária, sempre existiram, né? Sempre existiram esses exemplos que barraram as grandes injustiças, né? Que barraram, que botaram freio nos tempos mais difíceis, que controlaram as durezas, as injustiças, as tiranias. E a sua fala ilumina muito, direciona muito, pondera muito, é muito feliz a sua reflexão. O nosso segundo momento é sempre um momento mais curto. De fato, é um momento onde partimos para uma reflexão um pouco mais moderada. Então, passo a palavra para o senhor para as considerações finais, para a gente poder ponderar um pouco mais esse momento singelo e deixar algumas mensagens para o nosso público. Essa manhã tão maravilhosa desse sábado. E deixo a palavra com o senhor, professor. Então, nós não devemos nos assustar com a tormenta quando estamos juntos no barco, né? E saber que até nem é tão necessário o equipamento, porque também não adianta vento bom se a gente não sabe para que porto vai. Isso é que nos dá sustentação, porque, independentemente das tormentas, independentemente do equipamento com o qual nós podemos contar, mesmo que o vento amaine, ou seja, um vento propulsor, o mais importante é que nós sabemos para que porto vamos, né? Porque nós temos esse acumulado de profetismo, de doutrina, de ensinamentos, né? Que nos orientam no discernir e no agir, né? É, então a gente aprendeu a fazer os juízos, a enxergar o real para além das suas aparências e também a discernir e agir, né? O momento é esse, precisamos discernir e agir. Por trás dos discursos, antever o que é solidariedade, o que é fraternidade,
o que é egoísmo, o que é interesse egoísta. E o momento que estamos atravessando é importante. Nesse dia 15, os atos todos, politicamente, nos ajudaram a enfunar as velas, né? Porque o porto a gente sabe qual é o da democracia, do Estado democrático de direito, sempre. Assim termina a Carta da USP. Estado democrático de direito, sempre. É como devemos organizar a nossa caminhada. Verdade, professor. Suas palavras são as palavras que a gente deve encerrar esse programa. Estado democrático de direito sempre, convocando a todas e todos. E se ainda se sentem constrangidos, ainda não se sentem encorajados, se ainda pensam que não é o momento, nós estamos aqui para dizer sim, é o momento de defender a democracia, é o momento de defender o sistema eleitoral, é o momento de bradar Estado democrático de direito sempre. Uma boa manhã para todos, um bom final de semana e até o próximo sábado. Podemos dizer como lá no MB, bom dia, democracia. Bom dia, democracia. Boa nova, irmão, já chegou. Jesus Cristo nos diz conversão. Seu projeto de fraternidade vai mudar vida e coração. Então, justiça e paz se abraçarão. 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 Bem atentos à sociedade, bem comum, todos dando as mãos.